Oi, eu sou a Jaque Conceição, esse aqui é meu canal Coletivo de Gege, e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como é que faz um levantamento bibliográfico para apoiar a nossa aula de quinta-feira, não, de quarta-feira, sobre a discussão de como a gente define um tema e um problema de pesquisa. Então, uma parte importante da definição do tema e do problema de pesquisa é o levantamento bibliográfico. Por quê? Porque no levantamento bibliográfico você vai poder entender quais são as pesquisas, as tendências, os autores, os orientadores, as orientadoras, as universidades, os programas, as linhas de pesquisa que estão relacionados ao seu tema. Isso vai te ajudar a entender se o seu tema é ou não relevante, se o seu problema de pesquisa já foi pesquisado, já foi respondido, e é um exercício super importante para a formação do pesquisador saber fazer levantamento bibliográfico. Não é muito comum, mas existem pesquisas só de discussão bibliográfica a partir daquilo que é feito no levantamento de dados. Então, hoje, nesse vídeo, eu vou ensinar como é que faz isso para quem ainda não sabe. Eu vou compartilhar minha tela, porque para que a gente consiga fazer junto. Espero que vocês estejam vendo minha tela aqui, compartilhada. A gente vai abrir um navegador aqui e a gente vai colocar banco de teses e dissertações CAPES. Você pode fazer o levantamento bibliográfico usando uma universidade específica, você pode fazer usando uma região específica, mas eu recomendo que você use o catálogo de teses e dissertações da CAPES. Por quê? Desde 1988, a CAPES publica o resumo de todas as pesquisas a nível de mestrado e doutorado que foram feitas no Brasil. Isso te ajuda a ter uma noção por vários marcadores diferentes sobre o tema da sua pesquisa e te dá uma profundidade maior. Tem outras opções, o Google Academics, mas a melhor opção é o catálogo de teses e dissertações da CAPES. Bom, esse daqui é o layout da... Vou botar aqui embaixo para não incomodar a gente. Esse aqui é o layout do site de pesquisa da CAPES. Vamos ampliar aqui. Aqui na busca tem um pequeno segredo. Tem uma coisa que chama busca booleana. O que é busca booleana? É você fazer uma pesquisa utilizando indicadores específicos. Então, se você colocar um termo mais outro termo, você está dizendo para o servidor de busca que você quer tudo que associar essas duas expressões. Se você coloca aspas, o termo fecha aspas, você está dizendo para o buscador que você só quer expressões que estejam dentro dessas duas expressões, dentro dessas aspas. Isso é busca booleana. Então, vamos, por exemplo, aqui. Vamos pensar um tema que está muito na pauta dos dias de hoje, que é o aquecimento global. Então, digamos que a gente quer saber tudo o que tem na base de teses da CAPES sobre aquecimento global e racismo. Então, a gente colocou aqui, ó, dá para ver? Aquecimento global mais racismo. Tudo que tiver dentro da base que junte essas duas expressões vai aparecer aqui na busca. Pode acontecer de não ter nada, tá? Então, a gente achou aqui 2 trabalhos que conectam aquecimento global mais racismo. Ou seja, que nos descritores da tese ou da dissertação, essas duas expressões aparecem. Então, vamos olhar aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente tem a quantidade de resultados que foram apresentados. Aqui, a descrição genérica geral do trabalho, o nome do autor, o título, a data de publicação, o tipo de publicação, ó, esse aqui é um mestrado profissional, tá vendo? Em gestão para competitividade, pela instituição aqui, ó, Fundação Getúlio Vargas, o local de publicação, aonde ele está disponível, e quando a gente clica aqui em detalhes, abre o resumo da pesquisa. E aí, pelo resumo da pesquisa, a gente consegue saber se o que está sendo falado é ou não interessante. E aqui embaixo tem as palavras-chave. Então, aqui ele está dizendo que
O nome do trabalho é, vamos lá, vamos por partes. Instituição, FGV, Fundação Getúlio Vargas. Qual é o programa de onde esse trabalho foi feito? Gestão para a competitividade. Qual é o título? Contribuições não materiais da natureza para umbandistas. Estudo de casos sobre o Santuário Nacional da Umbanda no Parque Natural Municipal do Pelourinho, em Santo André. O autor, Otávio Dinardo de Andréa. Tipo de trabalho, é uma dissertação, isso quer dizer que é um trabalho de mestrado. Se fosse uma tese, ia aparecer tipo de trabalho tese. Teses são trabalhos de doutorado. Quando foi a defesa? Foi agora, dia 24 de março de 2023. Qual é o resumo? Uma das principais soluções para mitigar os efeitos da mudança climática, do aquecimento global e da perda da diversidade é a conservação ambiental. Então, lembra que eu botei aquecimento global? Aqui, ó, aquecimento global. É um dos termos que aparece no resumo. Podia aparecer no título, ou nas palavras-chave, ou no resumo. Quando eu coloco uma palavra na busca, é desses 3 lugares que ele vai me trazer a informação que eu preciso. Ou ela aparece no título, ou ela aparece aqui embaixo, ó, nas palavras-chave, ou ela vai aparecer no resumo. Ao mesmo tempo, é reconhecido o desafio de fazê-la em âmbito global, que engendra um cenário complexo devido aos diferentes, diversos e numerosos paradigmas, visões de mundo e cultura. Nesse sentido, quem pratica as religiões brasileiras da matriz africana faz parte desse sistema e pode, a partir da sua cosmovisão particular, constituir uma das formas de contribuir para a conservação ambiental. Objetiva-se, a partir deste estudo, entender como e por que a Umbanda cuida da natureza sob a ótica dos serviços ecossistêmicos, culturais e de compreensão da natureza. Tenta-se buscar a relação e o contexto de conservação ambiental e a relação entre o Estado e as políticas públicas voltadas para a população. O principal achado foi identificar não assim, aqui, ó, racismo. Foi a segunda palavra que eu coloquei na busca booleana. Então, eu coloquei aquecimento global mais racismo. Ele vai procurar todos os resumos, ou palavras-chave, ou títulos que contenham essas 2 palavras associadas, e ele vai me dar de diversas linhas, de diversas possibilidades. Quando a gente volta aqui, a gente vai ver que aqui tem outros marcadores que podem ajudar no nosso processo de pesquisa. Então, aqui embaixo, por exemplo, a gente tem um outro trabalho, aqui, ó, do Vitor Augusto Bianchetti Rodrigues. Formação Cidadã, Crítica e Decolonial, uma proposta emancipatória para a educação científica e tecnológica. É de 2022, é um doutorado em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, e está disponível na Biblioteca Central. Se a gente abrir aqui em detalhes e a gente for ler o resumo e as palavras-chave, a gente vai ver que aqui também aparecem as 2 expressões, aquecimento global, aqui, ó, já vimos logo de cara, e racismo, que provavelmente está em algum lugar da descrição do texto. Ah, ele aqui, ó. A palavra racismo. Então, essa é uma busca booleana por associação, que é para usar o mais. Então, se a gente voltar aqui, ó, no painel de busca, na barra de pesquisa, vamos colocar, por exemplo, cabelo mais racismo. Apareceu 65 trabalhos aonde as 2 expressões, cabelo mais racismo, por acréscimo, né? As 2 aparecem em algum lugar ou são apresentadas no título, na palavra-chave e no resumo. E aqui já fica uma dica importante para quando você for escrever o resumo do seu artigo, ou o resumo da sua tese, ou da sua dissertação, ou da sua monografia, a escolha das palavras que você vai colocar no resumo são aquelas que vão possibilitar o seu trabalho ser mais ou menos localizado, porque esse é o exercício que todo pesquisador faz quando precisa fazer um levantamento bibliográfico. Ele vai até um banco de dados, seja o Cielo, seja o Google Academics, seja o próprio banco de tese da CAPES, ou a biblioteca da universidade, ou o próprio Google como um todo, e ele vai fazer esse exercício de colocar aqui a busca booleana e vai localizar pelo resumo. Vamos fazer agora uma busca booleana por exclusividade, que é aquela que a gente vai usar as aspas. Aspas, aquecimento global. Peraí.
aquecimento global, racismo, fecha aspas. Eu estou dizendo que, para mim, qual que é essa linguagem da aspas? Eu estou dizendo que, para mim, eu só quero teses ou dissertações que contenham essas duas expressões. Aqui ele vai focar no título. A busca por adição, que é com mais, ele vai focar na palavra-chave e no resumo. Quando eu coloco por exclusividade, ele vai focar no título. Quer ver? Vou colocar aqui meu tema de pesquisa, que é samba. Tem 1.413 pesquisas quando eu coloco samba como minha palavra principal. E aí ele vai trazer para mim uma série de pesquisas que samba é o foco. Então, samba aparece de forma explícita no título, na palavra-chave, que são as duas principais bases. Primeiro o título, depois a palavra-chave. 1.413. Quando eu faço a mesma busca e não coloco as aspas, coloco de forma aberta, ele retorna a mesma resposta. Por quê? Porque ele está entendendo que tudo aquilo que tem a samba me interessa. Independente do programa, independente da área, tudo aquilo que tem a samba. Então, quando a gente está pensando em termos de pesquisa em base de dados, a gente pode fazer de forma aberta, que no geral é o que a gente faz, a gente coloca samba e mulheres. Ele vai me dar esse resultado. Se a gente coloca samba mais mulheres, porque ele entende que eu ainda estou associando as duas palavras. Agora, vamos ver o que acontece quando eu coloco samba, entre aspas, e mulheres. O resultado diminui. Porque o que eu estou dizendo para ele? Eu quero pesquisas exclusivas sobre sambas e mulheres. Então, tem 3 tipos ou 2 formas específicas de fazer pesquisa bibliográfica em base. Uma é você usar o termo associado a outro termo que te interessa. A outra é você usar o termo puro, e aí você pode colocar ele com aspas ou sem aspas. E a outra é você usar 2 termos juntos com aspas. Isso, a aspas, eu estou dizendo para o sistema que eu só quero pesquisas que tenham essas 2 expressões em conjunto. Não aparece. E tudo bem. O que a gente faz? A gente vai alternando temas, conectando temas e usando entradas distintas para conseguir localizar o que a gente precisa. Digamos que samba, racismo, eu não consigo achar nada, mas samba e negritude, que pode ser uma chave para poder pensar racismo. Eu tenho uma pesquisa. Toca macumba, toca samba, espaço de sociabilidade e negritude, uma análise do Clube de Samba de Recife. Uma outra chave para pensar também samba pode ser afro-brasileiro. Ele me deu 3 pesquisas. Uma outra chave para pensar, aí aqui eu estou falando que eu quero samba e esse tema exclusivamente. Se eu coloco, tiro as aspas, e coloco samba mais afro-brasileiro, ele vai me trazer tudo que perpasse samba e afro-brasileiro. Então, se eu quero uma coisa especificamente aquilo, eu quero saber especificamente o que é que tem de pesquisa sobre o meu tema, mais uma outra chave de interpretação. O meu tema mais racismo, o meu tema mais mulheres negras, o meu tema mais gênero, o meu tema mais um território, uma cidade, aí eu vou colocar o mais. Se eu quero saber exclusivamente do meu tema, se eu não quero que ele me dê muitas pesquisas, eu quero uma coisa específica, focada, daí eu vou colocar aspas. A pesquisa por aspas, a gente chama de pesquisa booleana por exclusividade, e a pesquisa com mais, a gente chama de pesquisa booleana por aproximação. Digamos, agora a gente vai aprender uma outra estratégia de pesquisa. Eu venho aqui e coloco samba, que é meu tema de pesquisa. Poxa vida, o ideal é que a gente seja capaz de ler
todos os resumos, para selecionar os resumos que nos interessam, para a gente conseguir produzir a revisão bibliográfica da pesquisa e ir delimitando dentro desse tema samba qual é o nosso foco de pesquisa. Mas aqui apareceu 1.413 pesquisas. O que eu vou fazer? Eu vou filtrar esses resultados usando aqui, ó, o que a gente chama de refinar meus resultados. Bom, eu estou escrevendo uma tese de doutorado, então digamos que para mim só interessem pesquisas de doutorado. Digamos que para mim só interesse pesquisas dos últimos 3 anos, porque eu quero fazer uma revisão atual, já tem muita coisa feita, muito livro de historiografia produzido. Eu quero saber atualmente o que é que tem sido feito. Então, eu vou selecionar 22, 20 e 21. Vamos supor que eu saiba que existe um autor que vai falar mais sobre samba. Ou que, quando eu olho aqui, eu vejo que tem pessoas que têm mais de uma publicação, que provavelmente escreveram mestrado e doutorado. Então, eu venho aqui e eu escolho. Ou eu posso clicar aqui e tem um montão de gente para quem eu possa pesquisar. Eu quero de um autor específico, a Jurema Werneck, por exemplo, que foi uma autora que fez uma pesquisa sobre samba. Ó, aqui eu já apliquei os meus primeiros filtros. Eu estou trabalhando só com doutorado e estou trabalhando só com ano e eu não achei a Jurema aqui no meio disso. Porque talvez nos anos em que eu indiquei, a Jurema não tenha publicado o trabalho dela. Porque o que eu estou dizendo para a base de dados? Eu quero só desses anos. Se o livro da Jurema, por exemplo, é de 2006, 2007, 2010, então não vai ter aqui. Espera aí só um minutinho, que eu vou ter que... Espera aí. Ô, filho! Filho! João? 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 Desculpa. Na hora que eu estava gravando, o almoço chegou. Então, aqui, como eu selecionei os anos, eu não consigo localizar especificamente a autora que eu quero. Vamos ver agora que eu desselecionei os anos. Ah, ele está dizendo que eu não posso fazer isso. Então, eu teria que voltar tudo de novo. Teria que desfazer os filtros para conseguir localizar a Jurema. Vou mostrar para vocês como é que deslocaliza o filtro. Cancela. Vamos voltar aqui. Catálogo de teses e dissertações. Samba. 1.413. Só doutorado. E aí, ao invés de filtrar por ano, eu vou vir aqui para localizar a Jurema. Vamos ver se eu vou conseguir. Só se a pesquisa da Jurema não foi uma pesquisa de doutorado. Que agora eu fiquei curiosa. Porque na outra busca que eu fiz, ela aparece. Não está aparecendo. Mas em algum lugar aqui, quando eu coloquei sobre samba e racismo, apareceu a tese da Jurema Werneck. Bom, então vamos voltar aqui para refinar meus resultados. Digamos que eu quero só de doutorado, que eu quero dos últimos 3 anos. Eu não tenho uma preferência por autores, porque eu não conheço ninguém que pesquise sobre isso. Digamos que eu tenho uma preferência por um orientador. Eu quero pesquisar sobre samba, e eu quero pesquisar numa universidade específica. E aí eu descobri que ali tem um professor que pesquisa sobre isso, ou uma professora, e eu quero saber o que tipo de trabalho eles têm orientado para entender se o que eu quero pesquisar está dentro daquilo que são os temas que eles têm pesquisado. Eu venho aqui e escolho o orientador. Digamos que eu não sei nada disso, eu não fui atrás da universidade, eu não sei quem é a pessoa que eu quero que me oriente, eu não tenho nenhum conhecimento sobre nada disso, eu só quero mesmo fazer um levantamento bibliográfico para eu entender qual é o que tem se pesquisado sobre samba, o que tem se falado sobre isso, quais são os principais programas. Eu sou completamente leiga nesse assunto. Eu posso ter a opção de escolher os orientadores que têm uma maior quantidade
de pesquisas nesse tema. Então, digamos que eu vá escolher esses daqui, ó, que segundo o site são os que têm mais pesquisa. 12, 10, 10, 8 e 8. Aqui embaixo tem a banca. Olha só, essa pessoa caiu, mas pode ser que ela tá aqui porque o nome e sobrenome dela é Samba, tá? Mas essa primeira pessoa aqui, ó, além dela ser a pessoa que mais tem trabalhos orientados sobre samba, segundo o banco de tese da CAPES, ela também é a pessoa que mais participou de banca. Porém, pode ser uma pegadinha do sistema e pode ser que ela esteja aqui porque o sobrenome dela é Samba. Lembra que eu disse que a minha palavra era samba? Tudo que tem sobre samba, porque se eu não coloco aspas, ele entende que é universal. Ele vai me trazer. Se eu coloco aspas, ele vai me trazer especificamente sobre samba. Só que o sobrenome da pessoa é Samba. Então é possível que o sistema entenda que ela está aqui porque ela chama Samba, porque ela tem o sobrenome Samba. Essa outra opção aqui, ela também é bem importante, porque ela vai dizer quais são as áreas que mais têm produzido pesquisas sobre samba. Disparado, a gente tem ciências humanas. Depois a gente tem linguística, letras e artes, multidisciplinar, ciências sociais aplicadas e ciências da saúde. Super curioso. Então, eu quero entender o que ciências da saúde têm falado sobre samba. Lembra que eu falei que pode ser uma pegadinha do sistema? Pode ser que esta pessoa aqui seja uma pessoa que pesquise sobre ciências da saúde e ela aparece aqui porque tem o sobrenome Samba e depois esse dado aparece aqui de novo. Dados são exatos. Aí a gente tem a grande área. No primeiro vídeo, quando eu explico o que é pesquisa científica, eu explico a diferença da grande área, da área de conhecimento, da área de avaliação e da linha de pesquisa. Então, a gente tem a grande área e depois a gente tem a área de conhecimento dentro da grande área. Dentro da grande área, a área que mais vai ter pesquisas é ciências humanas. Isso quer dizer que nas áreas de conhecimento, todas as áreas de ciências humanas são as áreas que mais vão ter pesquisa nessa temática. Então, aqui a gente tem sociais e humanidades, história, educação, música e artes. Ainda tem mais 68 opções que a gente pode, fonoaudiologia, ciências da matemática, energia nuclear, energia elétrica, energia da produção. A gente pode escolher essas áreas, por exemplo, para a gente poder entender estruturas, desenho industrial, ciências ambientais, agronomia, anatomia. Aqui, nessa olhada, porque é por ordem alfabética, antropologia é uma das áreas que mais tem. Administração de empresa, administração. As ciências, meu Deus, a pesquisa pela base de dados, ela é bem objetiva. Por quê? Porque ela vai cruzando os dados e vai me dando as respostas. Vê que quando eu coloquei aquela opção de agronomia, tal, ele voltou para cá e disse que não tem nada. Porque provavelmente, em algum lugar, aqueles dados que eu coloquei não foram compatíveis. Lembra aquele nome Samba que eu coloquei ali? Provavelmente ele deveria ser de um pesquisador de uma outra área que não das ciências humanas ou não do samba de fato e que só apareceu ali porque tinha o sobrenome Samba. Fiquei até curiosa, quero pesquisar quem é ele no Google. O exercício de pesquisa em base de dados, ele faz parte da pesquisa porque olha só, porque ele é um exercício de pesquisador. Lidar com dados, levantamento bibliográfico, perceber como é que os temas funcionam, quais são as áreas de pesquisa, quem são os orientadores, quem são as universidades, a incidência de ano, é fundamental para que você conheça e entenda o seu tema de pesquisa. Pesquisando o nome daquele pesquisador que aparece aqui como a pessoa que mais orientou pesquisas relacionadas a samba, lembra que eu disse que provavelmente era por causa do sobrenome dele? De fato, olha ele aqui pelo escavador. Ele é da área da matemática da Universidade do Mato Grosso e trabalha na área de ensino de ciências e matemática. E ele estava lá porque o sobrenome dele é Samba.
Tá vendo aqui o currículo dele? Ele trabalha com essa questão, porque o nome dele, e ele deve ser português, porque ele pesquisou, desculpa, ele deve ser falante de língua portuguesa, porque ele pesquisou sobre o Amílcar Cabral, que é um intelectual lusófono. Eu não tenho certeza se o Amílcar Cabral ele é angolano ou se ele é de São Tomé. Vamos procurar aqui no Google. Tá vendo? Uma pesquisa leva a outra. Amílcar Cabral. Ele é Guiné, ele é guinense. Eu fiquei na dúvida de fato, mas ele é PALOP, ele é falante de língua portuguesa, ele é um dos países é, falantes de língua portuguesa. Nada disso tem a ver com samba, mas de alguma forma as coisas estão conectadas, porque o Amílcar Cabral é um autor negro importante. E esse é um exercício importante de pesquisa, reconhecer e entender as proximidades dentro do seu campo, dentro daquilo que você quer pesquisar, dentro daquilo que para você, de alguma forma, é importante que você entenda. Mas voltando a usar aqui o refinamento de busca. Bom, digamos então que a gente quer saber especificamente pesquisas sobre samba na área da música. Ou que a gente quer saber pesquisas sobre samba de uma universidade específica, a Universidade Federal da Bahia. Aqui a gente já está vendo quais são as universidades que mais pesquisaram sobre samba. Ou que eu quero buscar o material presencialmente e eu tenho acesso a alguma dessas universidades, dessas bibliotecas que aparecem aqui. E eu quero pesquisar por biblioteca, porque eu quero ir lá buscar o trabalho pessoalmente. Digamos que para a gente aqui, para a gente refinar a busca, nos interessa pesquisas de doutorado feitas nos últimos 3 anos, porque o último levantamento bibliográfico que eu fiz sobre samba foi em 2021, quando eu escrevi o projeto de pesquisa da tese, e o que me interessa é pesquisas na área da antropologia, porque eu quero saber o que a antropologia, nos últimos 3 anos, depois da última pesquisa que eu fiz, tem falado sobre isso. De novo, ele diz para mim que nos últimos 3 anos não tem nada de novidade nessa área. Isso é interessante, porque quando você faz levantamento bibliográfico, você percebe que tem uma predominância de tempo. Quer ver? Vou mostrar para vocês. E isso tem muito a ver com questões sociais que refletem na pesquisa. Isso aqui, por si só, podia dar um artigo sobre a pesquisa do samba. Como é que a gente sabe a predominância da pesquisa? Aqui, ó. Tem uma predominância de pesquisas em termos de mestrado, porque isso quer dizer que as pessoas pesquisam o tema no mestrado e depois abandonam ele no doutorado, ou mudam de tema, ou avançam nos seus temas. Tem uma predominância sempre de ano aqui, e aí, aparentemente, o boom da pesquisa sobre samba foi em 2021. 2022 tiveram 107 pesquisas, 2021, 78, 2019, 126, 2023, 25. Então, olhando por... Aí também tem uma outra coisa que a gente tem que pensar, que é um dado importante. Embora os dados da CAPES sejam a partir de 1988, que é quando a CAPES passa a surgir, necessariamente não quer dizer que naquela época os programas já indexavam na plataforma, no banco de bases da CAPES, os materiais. Então, tem muita coisa que não foi colocado aqui que você só vai achar na biblioteca da universidade. E não são todas as universidades que têm também esses dados disponibilizados. A outra coisa é que, a partir dos anos 2010, a gente tem um boom dos programas de pós-graduação, principalmente no nível de mestrado. Isso pode ser a justificativa do porquê que tem um aumento de pesquisas em termos de mestrado e não em termos de doutorado. A gente vai confirmar isso testando vários temas de pesquisas distintos para perceber se tem uma constância de dados. Então, se eu colocar aqui 10 temas distintos entre si e houver um aumento maior de pesquisas de mestrado, isso quer dizer que muito provavelmente tem a ver com o aumento expressivo dos programas de mestrado em nível de stricto sensu durante os anos 2010 até 2020. Com o governo Bolsonaro, a gente teve um declínio dos programas e da possibilidade de manutenção dos programas. Muitos programas não conseguiram seguir, sem investimento, os programas têm dificuldade de se manter, tudo isso é dado de pesquisa.
E tudo isso pode influenciar a justificativa do seu tema. Então, o samba, ele não é um tema novo em termos da pesquisa bibliográfica. Como é que você aprendeu tudo isso, já que fazendo levantamento bibliográfico? Quando eu escrevi o meu projeto de pesquisa do doutorado, eu passei 3 meses só trabalhando com dados bibliográficos para entender as universidades onde essas pesquisas vinham, quais eram as palavras-chave principalmente utilizadas quando se falava de samba, quais eram os recortes históricos e teóricos utilizados para trabalhar samba, as principais áreas que pesquisavam sobre samba, as principais formas de produção de conhecimento sobre samba. Isso me ajudou a ter uma ideia do que se falava sobre o samba e qual era o campo teórico do samba para poder argumentar o que eu queria pesquisar. Então, esse exercício de entrar aqui no banco de teses da CAPES, de fazer esse refinamento, de olhar para esses dados com calma. Essa aqui é uma etapa de pesquisa. Essa daqui não é uma coisa que você faz correndo para cumprir protocolo. Levantamento bibliográfico é uma coisa importantíssima para um pesquisador ter tranquilidade, seriedade e segurança no seu campo. Então, eu posso falar sobre samba de uma forma muito tranquila, porque eu tenho um domínio daquilo que foi pesquisado até 2021. De tempos em tempos, a gente volta para cá para pesquisar de novo aquilo que tem sido falado. Bom, então digamos que para mim, tudo isso aqui a gente está fazendo ao vivo, como vocês viram eu gritando meu filho agora há pouco. E eu não estou editando o vídeo. Então, nenhuma das estratégias de refinamento que eu usei me deram nenhum tipo de resposta assertiva. Vamos tentar fazer um refinamento somente por área de conhecimento. Vamos buscar só os trabalhos da antropologia. Pronto. Quando eu coloco antropologia, que é a minha área de pesquisa, aparece 35 trabalhos. 35 trabalhos, eu consigo ler o resumo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir resumo por resumo, eu vou ler cada resumo para entender se aquilo que está descrito no resumo, de alguma forma, me interessa. A outra opção que eu tenho é, já pelo título, entender o que me interessa ou não. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, mas deixa só eu falar uma coisa aqui com meu filho. Ele provavelmente foi levar o cachorro para fazer xixi. O cachorro hoje ganhou na loto. Foi no banheiro 2 vezes. Bom, logo de cara... Ah, ele chegou. Só um minutinho. Bom, logo de cara, quando eu olho para esses títulos, algumas coisas já me dizem se eles servem ou não para mim. Por exemplo, eu pesquiso o samba como uma possibilidade de produção de narrativa. E eu não pesquiso ele especificamente ou localizado dentro de um território, a narrativa do samba em São Paulo, ou a narrativa do samba no Rio de Janeiro, ou a narrativa do samba na Bahia, e não pesquiso também ele em escolas de samba. Então, para mim, esses trabalhos não são relevantes de serem lidos, porque eles falam de coisas que não me interessam. Porém, se eu não conheço nada sobre samba, se eu não tenho nenhuma proximidade, ler o que outros pesquisadores, digamos que essa é a minha primeira aproximação com o tema. Eu estou vindo pela primeira vez aqui para conhecer sobre isso. Ler o que esses pesquisadores estão falando pode ser importante para conseguir chegar ao meu problema de pesquisa. No geral, na antropologia, as pessoas têm um campo de pesquisa desde a graduação. Elas, durante a graduação, se aproximam de um campo de pesquisa, porque a ideia de campo na antropologia é um pouco diferente de outras áreas do conhecimento. E ao se aproximar desse campo na graduação, elas vão construindo uma relação com as pessoas nesse lugar, nesse território, e vão produzindo uma longa jornada dentro desse espaço. Então, é muito incomum as pessoas se aproximarem de um campo,
no mestrado. Porém, como no meu caso, por exemplo, que me aproximei da antropologia no doutorado, a descoberta do campo, a compreensão do campo se faz com esse exercício. Esse seria o exercício que as pessoas fariam na graduação, por exemplo, para entender melhor o campo numa perspectiva teórica. Então, aqui a gente vai ter várias abordagens sobre samba, mas eu também vou perceber que existe uma predominância de dados. Ou seja, a maioria das pesquisas fala sobre escola de samba, fala sobre a relação entre samba e aspectos históricos do samba, figuras históricas, narrativas históricas, ou samba e território. Então, por exemplo, olha esse daqui de 2019. Entre as lajotas do Monte Serra, narrativas e materialidades na construção da cidade em Florianópolis. Esse aqui, ó, Carnaval Curitibano. Mas isso porque isso é uma característica da antropologia, essa relação com o território, com pessoas. Então, ó, Geraldo Filmes, Ganhadeiras de Itapuã, Dançando com Cisnes, Portas-Bandeiras e Carnaval, porque a antropologia, ela é uma área de conhecimento que a pesquisa se baseia nas pessoas ou nos territórios, ou na relação das pessoas com os territórios. Diferente de outras áreas do conhecimento, na educação é uma outra abordagem, na história é uma outra abordagem. Então, se você não conhece como a sua área, não tem nenhum problema você ser pedagogo e querer pesquisar na história, você ser administrador e querer pesquisar na antropologia, você ser antropólogo e querer pesquisar na filosofia. Não existe isso de porque eu sou dessa área, eu tenho que pesquisar nessa área. Mas o exercício do levantamento bibliográfico é uma estratégia para você conhecer como o seu campo teórico, esse lugar teórico que você vai pesquisar, funciona. Como é as formas que as pesquisas são escritas, quais são as formas que as pesquisas são produzidas, quais são os modelos de pesquisa, de escrita, de referência, de autor, de universidade. É para isso que serve o levantamento bibliográfico do seu tema, para você conseguir chegar na construção do seu problema de pesquisa, tendo uma compreensão de como o seu tema funciona. Então, digamos que eu quero ler essa pesquisa sobre o Monte Serra, que é uma comunidade negra aqui de Florianópolis, porque eu moro em Florianópolis, faço doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, e seria interessante saber o que está sendo falado. Essa é uma pesquisa feita em 2019, no mestrado em antropologia na Federal de Pelotas, não foi feito aqui em Santa Catarina. Eu vou clicar aqui em detalhes. Algumas teses e dissertações estão disponíveis aqui, outras só na biblioteca da universidade e outras só indo lá presencialmente. Esse também pode ser um critério de exclusão ou inclusão de uma pesquisa. Digamos que, para mim, é inviável em Pelotas buscar esse material, ou é inviável ir presencialmente buscar qualquer material em qualquer lugar. Então, depois de todo aquele processo lá, da gente selecionando as pesquisas, palavras-chave, marcadores, esse aqui também pode ser um critério relevante. Por que que é importante isso? Porque na hora de descrever do levantamento bibliográfico, explicar como é que você chegou até os títulos que você selecionou, para fazer a referência bibliográfica do seu campo, explicar esses critérios são importantes. Olha, por uma questão geográfica, eu não podia em Pelotas buscar, então, ou eu percebi que no levantamento bibliográfico havia uma predominância de pesquisas na UERJ, no Rio de Janeiro. Eu moro em Rio Branco, no Acre, não tinha como eu ir na UERJ buscar, então eu privilegiei pesquisas que tivessem disponíveis, independente da predominância do local da pesquisa, da universidade de origem. Eu entendo que se a UERJ tem um número maior de pesquisa, é porque ela tem pesquisadores e referências nessa área. É uma das suposições que eu posso fazer, né? Uma das hipóteses teóricas que eu posso levantar. Só que eu não tinha como buscar. Então, o que eu privilegiei? Pesquisas que eu pudesse localizar online. Foi esse o meu critério de escolhas, cumprindo o meu interesse em trabalhar com pesquisas etnográficas sobre samba, ou pesquisas descritivas sobre samba, ou pesquisas bibliográficas sobre samba, porque tem pesquisas só sobre discussão de levantamento bibliográfico, e me interessava nesse momento trabalhar só com essas pesquisas. Tudo isso faz parte da argumentação que você vai construir no seu projeto. Então, aqui, por sorte, o Guilherme Ruchal deixou a pesquisa dele disponível. Pronto, cliquei aqui, ó, tá vendo? Tá baixando no meu computador, e depois eu vou ler essa pesquisa na íntegra.
Aqui eu tenho um resumo. A comunidade do Monte Serra, localizada na região central de Florianópolis, passou por processos de organização comunitária, de narrativas identitárias, e isso foi trazendo uma construção da sua urbanidade. É uma comunidade ocupada por pessoas negras, tem toda uma questão com a escola de samba local. Está aqui a descrição genérica da pesquisa pelo resumo. Por que que é importante pegar a pesquisa inteira e não ficar só no resumo? Porque tem uma outra coisa aqui dentro, que é uma preciosidade, que é o trabalho que o pesquisador já teve de fazer a revisão bibliográfica dele. Então, para escrever essa dissertação de mestrado, o Guilherme teve que fazer esse mesmo exercício de levantamento bibliográfico. E teve que ler isso, e teve que fichar isso. Então, quando eu não tenho proximidade com o tema, quando eu não conheço o que eu estou pesquisando, ler o que outro pesquisador já fez é uma bússola importantíssima para ajudar na depuração dessa pesquisa. Por isso que toda pesquisa tem uma revisão bibliográfica, onde a gente apresenta para outros pesquisadores o que a gente levantou sobre o tema e ajuda outros colegas e ajuda a produção do conhecimento. Então, aqui, provavelmente, ele deve ter, em algum lugar aqui, uma apresentação sobre o tema. Digamos que ele não tenha feito. Pode, tem pesquisadores que não fazem esse trabalho de revisão bibliográfica, mas ele tem uma coisa lá embaixo, que é a referência bibliográfica dele. Tô. Peraí que eu vou pausar o microfone. Eu ia encostar a porta, mas o barulho que eu tô fazendo. Pode encostar. Pô, tava chovendo e começou a fazer sol de novo, velho. É, o tempo tá doido. Nem vai ter treino por causa disso. Hum. Aqui, chegamos onde eu queria, a revisão bibliográfica dele. As referências, não é a revisão bibliográfica, mas são as referências bibliográficas que ele usou. Já que qual a diferença de revisão bibliográfica para referência bibliográfica? Revisão bibliográfica é isso que a gente está fazendo, de revisar o campo, o tema e todas as produções feitas nessa área. Referências são os textos que ele utilizou para escrever o texto dele. E aqui podem ter também referências para a gente, para que a gente possa encontrar informações, bibliografias que a gente não conseguiu achar nessa revisão bibliográfica, principalmente de livros. Aqui também isso pode ajudar a gente a identificar autores que são referências na área. Lembra que a gente não sabe nada de samba e a gente está se aproximando do tema agora e a gente precisa entender como ele funciona? As referências das pesquisas que a gente identificou na revisão bibliográfica é um instrumento importante para encontrar essas referências. Digamos que dos 15 resumos que a CAPES me apresentou, ali no banco de teses, pela busca que eu fiz, eu li 10. E nessas 10 teses e dissertações que eu li, 9 autores aparecem nas referências de todas as pesquisas. Esses 9 autores são o que nós chamamos de referência na área, e eles são importantes de estar na sua pesquisa. Por que que a revisão bibliográfica é uma etapa importante de um projeto de pesquisa? Porque ele demonstra para a banca de avaliação do seu projeto o quanto você tem proximidade com o seu tema, o quanto você teve um trabalho, um exercício de conseguir mapear e está falando com alguma propriedade e com alguma segurança sobre aquilo. Mesmo que você não soubesse nada antes da pesquisa, é a revisão bibliográfica que vai te dar segurança para produzir o seu projeto de pesquisa. É ela que vai te dar embasamento para defender o porquê que o seu tema e o seu problema de pesquisa são relevantes para aquele programa. Você pode fazer esse mesmo exercício especificamente em um programa. Digamos que eu queira fazer pós-doutorado em interculturalidade. Tem 4.318 pesquisas em interculturalidade, mas digamos que eu quero falar sobre interculturalidade e empresas. Tem 39 pesquisas sobre isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou ler todos os resumos para entender como é que esse campo da relação interculturalidade e empresas se conecta. Então, eu vou pegar e aí posso deixar como critério aquilo que eu não achar digital, porque eu não consigo buscar presencialmente,
eu não ler só o que está como digital. Vou fazer esse mesmo exercício para entender o que as pessoas têm falado sobre isso, para quando eu apresentar o meu projeto de pós-doutorado sobre interculturalidade, eu ter uma argumentação sustentável do porquê o meu problema de pesquisa é relevante para essa área. Ou porque tem muita gente falando sobre isso e eu quero levar uma abordagem diferente, ou porque não tem ninguém falando sobre isso, ou porque eu discordo de tudo que está sendo falado, ou eu concordo com tudo que está sendo falado e eu quero reforçar essa tese. Quem me ajuda a saber qual dos três caminhos? A revisão bibliográfica. Quem me ajuda a defender o meu tema e o meu problema de pós-doutorado? A revisão bibliográfica. Quem me dá segurança para defender numa entrevista o meu projeto de pesquisa? A revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica é uma etapa muito importante para a elaboração do seu projeto de pesquisa. É ela quem vai te ajudar a entender melhor o seu tema e definir o seu problema de pesquisa. E se você tiver dúvidas sobre qual método usar, qual referência bibliográfica, qual autor de referência na área, qual é a melhor estratégia, é a revisão bibliográfica quem vai te ajudar a entender tudo isso. Por isso que método de pesquisa é tão importante, porque a gente escreve dentro de um método a nossa pesquisa e isso ajuda outros pesquisadores a organizarem as suas pesquisas. Mas digamos que eu tenha um forte interesse em fazer na UFBA a minha pesquisa de pós-doutorado em interculturalidade. Então, eu vou procurar pela universidade, pela instituição aqui, ó. Tá me dizendo de cara que tem 3 pesquisas sobre... Aqui, tá vendo, ó? A UFBA aqui. 3 pesquisas sobre interculturalidade e organização. Aqui. Aqui. Aplicar filtro. Pronto. Eu vou ler todos os resumos para eu ter uma ideia geral daquilo que é pensado sobre interculturalidade, mas eu quero trabalhar na UFBA. Então, eu vou ler esses 3 trabalhos para eu entender como a UFBA tem pesquisado sobre isso. Todos eles são da Escola de Administração da UFBA. Isso já me dá um alerta de que se eu quiser trabalhar com essa temática, eu preciso procurar lá na Escola de Administração o que eles têm falado. Tem 3 orientadores, Aline Craide, Ana Paula Andrade e Eduardo Garcia Rodrigues. O que é que eu vou fazer? Vou vir aqui no Google, vou colocar Escola de Administração UFBA, vou clicar em professores e vou localizar aqueles professores aqui. Então, cadê? Volta aqui, aqui. Aline Craide. Pode ser que ela não seja mais professora, pode ser que ela já tenha saído da universidade. Não tem problema. Eu vou fazer esse mesmo exercício, ó, tá vendo? Ela não tá aqui. Massa. Ana Paula Andrade Mato. Ah, não, desculpa, esses daqui são os autores, não são os orientadores. Ah, tem uma professora na UFBA que orientou os 3 trabalhos, ó, que eu estava olhando, autor, estava pensando no nome do professor pesquisador, da professora pesquisadora. Mas aqui é quem fez o trabalho. Tem um professor, uma professora na UFBA, na área de administração, que é a Tânia Maria de Diederix Fischer, que orienta pesquisas na área de interculturalidade e organizações. Ela está aqui, ó. Tarará, tarará, tarará. Tarará, tarará, tarará. Silva. Essa daqui, ó. É essa, gente? Não. Volta. Que não é essa. É essa aqui, ó. Confundi as Tânias. Pronto. É essa daqui. Isso quer dizer que, por exemplo, ela é pedagoga pela URGS, ela é mestre em administração e doutora em administração, pós-doutorado em administração em Madrid e também na França. Aqui, eu vou vir aqui, vou pegar o contato dela e vou escrever para ela.
E posso, inclusive, procurar artigos aqui pelo currículo dela, pelo Lattes, que ela tenha escrito sobre esse tema, para ler se o que ela pensa está de acordo com aquilo que eu penso, para observar se os temas que ela tem orientado, porque aqui vão ter todos os orientadores, os eventos que ela participou, os projetos de pesquisa que ela coordenou, os projetos de pesquisa atuais que ela tem atuado, todas as informações dela vão estar aqui. E isso também vai ser um ponto importante quando eu precisar procurá-la para solicitar uma conversa, a possibilidade de uma orientação, uma parceria. Normalmente, a gente procura programas de pesquisa porque a gente tem amigos, porque tem um professor que conhece, porque acha que isso vai ser um facilitador. Nem sempre, tá? Na maioria das vezes, isso não é um facilitador. Trabalhar com um amigo pessoal num programa como seu orientador pode ser mais ruim do que bom. Às vezes, é melhor você procurar um professor que possa te oferecer aquilo que você precisa em termos de conhecimento e orientação, e menos um amigo. E nem sempre processo seletivo de programa de pós-graduação tem a ver com QI. Na maioria das vezes, de fato, tem a ver com o quanto você pode ou não contribuir para esse programa. Quanto maior o seu nível de formação, mais aquilo que você pode oferecer para o programa é algo que é considerado. Quando é possível juntar a amizade pessoal e a questão do trabalho acadêmico, isso é incrível. Mas nem sempre isso é possível. Eu, por exemplo, fui para antropologia e não conhecia nada nem ninguém, e consegui entrar, e tenho vários colegas que passaram por esse mesmo processo. Isso eu acho que é um dos grandes mitos que eles nos contam em termos da universidade. Bom, isso é um levantamento bibliográfico. Essa é a jornada do levantamento, do que precisa. Na aula, ao vivo, a gente vai conversar sobre como é que, a partir da leitura de tudo isso, eu defino um tema e um problema de pesquisa. A gente interromper o compartilhamento. A gente se encontra na quinta-feira ao vivo, na quarta-feira ao vivo, no dia 11, para seguir aprofundando essa discussão. Espero que tenha apoiado vocês para aprender a fazer um levantamento, entender a necessidade de um levantamento e qual a sua finalidade. Qualquer dúvida, escrevam no comentário. Para você que assistiu o vídeo até o final, eu agradeço demais a sua audiência. Por favor, não esqueça de apoiar o canal. Isso é muito importante. O seu apoio, para além dele ser uma questão financeira, ele também é um reconhecimento daquilo que eu estou fazendo e a alimentação dessa rede de circularidade de conhecimento. Você pode apoiar o canal curtindo esse vídeo, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal se você ainda não foi inscrito, deixando o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, a sua contribuição para o nosso encontro e também apoiando o canal através da plataforma apoie-se/Digege no YouTube, o link está disponível na descrição do vídeo, a partir de R$ 6 mensais. Como retribuição para os apoiadores, para as apoiadoras, eu sempre ofereço a possibilidade do apoio bibliográfico dos textos nos programas longos de formação e o certificado. Então, essa jornada de formação, aprendendo a escrever projeto de pesquisa, ao final dos 4 encontros, eu vou oferecer como retribuição para os apoiadores e para as apoiadoras um certificado pelo Coletivo de GEGE. Os certificados do Coletivo de GEGE são válidos no mercado, você pode usar para evolução funcional, você pode usar no seu currículo Lattes, no seu currículo profissional. O Coletivo de GEGE é uma empresa reconhecida e premiada pela ONU, então, essa circularidade do conhecimento é algo muito importante. Eu sou a Jaque Conceição, para mim é sempre um prazer compartilhar o meu conhecimento, produzir conhecimento que emancipa, compartilhar conhecimento que liberta. Muito obrigada pela sua audiência aqui no canal, por ter assistido até o final e a gente se encontra na aula ao vivo.